Em 2019, uma equipe de egiptólogos da Universidade do Cairo fez uma descoberta inacreditável. Eles abriram um cofre lacrado no porão do Museu Egípcio, um cofre que não via a luz do dia desde 1947. Lá dentro, repousava um papiro em perfeito estado de conservação, datado do reinado de Amenófis III, faraó da 18ª dinastia, que governou por volta de 1390 a 1352 a.C. O documento havia sido catalogado como textos administrativos corriqueiros. Mas quando o professor Ricardo Alencar começou a traduzir os hieróglifos, ele percebeu que aquilo era muito mais que meros registros burocráticos. Era algo completamente diferente. E apenas 3 dias após enviar o relatório preliminar para instituições internacionais, ele recebeu um telefonema do Vaticano. O pedido era incomum e urgente: interromper a tradução e lacrar o papiro novamente, imediatamente. O documento media 2 metros de comprimento e continha texto em hierático, a escrita cursiva usada pelos escribas da elite egípcia. A datação por carbono 14 confirmou 1370 a.C., com uma margem de erro de apenas 15 anos. O papiro havia sido preservado em condições ideais, provavelmente em uma tumba seca no Vale dos Reis, antes de ser transferido para o museu durante as escavações de Howard Carter na década de 1920. Mas o que mais intrigou a equipe foi a assinatura ao final do texto. Não era de um escriba comum, era do próprio Amenófis III, identificado por seu nome de trono, Nebmatre, aquele estabelecido em verdade como Ra. Faraós raramente assinavam documentos pessoalmente. Quando o faziam, era porque o conteúdo tinha importância suprema. O professor Alencar começou a tradução pela seção central, onde os hieróglifos eram mais legíveis. A primeira linha dizia: Eu, Amenófis, filho do Sol, registro para as gerações que virão a verdade sobre o grande evento que mudou todas as terras. A equipe trocou olhares. Que evento seria esse? O reinado de Amenófis III foi marcado por prosperidade e paz, não por catástrofes. Mas conforme avançavam na tradução, as frases se tornavam mais perturbadoras. O faraó descrevia um fenômeno que havia afetado todo o Mediterrâneo Oriental por gerações. Uma série de pragas, secas extremas e o colapso de reinos inteiros. Então veio a frase que fez o professor parar de traduzir por longos 10 minutos. Os hebreus chamaram isto de a ira do seu único Deus. Mas eu vi a verdade. Não foi castigo divino. Foi a montanha de fogo além do grande mar. A equipe convocou vulcanólogos. A descrição de Amenófis III correspondia perfeitamente à erupção do vulcão Tera, na ilha de Santorini, que ocorreu por volta de 1600 a.C. Aquela foi uma das erupções mais catastróficas da história humana. Com efeitos globais que duraram décadas, tsunamis devastaram o Mediterrâneo. Cinzas vulcânicas bloquearam o sol, causando invernos vulcânicos e colapso de colheitas. Civilizações inteiras desapareceram, mas o que isso tinha a ver com os hebreus e suas pragas? O professor Alencar continuou traduzindo. Amenófis III descrevia como os efeitos da erupção chegaram ao Egito gerações depois, através de mudanças climáticas extremas. O Nilo não inundou como de costume. Gafanhotos infestaram campos devastados. Doenças se espalharam entre rebanhos enfraquecidos pela fome. E então veio a linha que mudou tudo. Os hebreus, liderados por um sacerdote chamado Moisés, disseram que seu Deus havia enviado as pragas para libertá-los. Meu predecessor, Tutmés IV, os deixou partir, não por medo de sua divindade, mas porque nossa terra estava morrendo
e cada boca a menos significava mais comida para os egípcios. A implicação era explosiva. As 10 pragas do Êxodo, um dos eventos centrais da narrativa bíblica, eram, na verdade, consequências de uma erupção vulcânica ocorrida 250 anos antes, cujos efeitos climáticos persistiram por gerações. Moisés não havia enfrentado o faraó com milagres divinos. Ele havia aproveitado uma crise ambiental para negociar a saída de seu povo. E o próprio Amenófis III, escrevendo décadas após o evento, confirmava que os egípcios sabiam da verdadeira causa das pragas. Eles simplesmente deixaram os hebreus acreditarem em sua própria narrativa divina. O professor Alencar sabia que aquilo desafiava não apenas a interpretação literal do Êxodo, mas toda a cronologia aceita entre história egípcia e bíblica. Ele precisava de confirmação. Enviou cópias da tradução preliminar para 5 instituições: o Museu Britânico, o Museu do Louvre, a Universidade de Harvard, o Instituto Arqueológico Alemão e o Pontifício Instituto Bíblico do Vaticano. A resposta do Vaticano veio em 72 horas. Não foi um e-mail acadêmico padrão, foi uma ligação telefônica direta de Dom Giovanni Marcelli, diretor do Departamento de Estudos Históricos da Igreja. O tom era educado, mas firme. Dom Marcelli explicou que o papiro continha informações sensíveis que poderiam ser mal interpretadas por pessoas sem formação teológica adequada. Ele sugeriu que a tradução fosse pausada até que uma comissão interdisciplinar pudesse analisar o documento com o devido contexto histórico e religioso. O professor Alencar perguntou quanto tempo essa análise levaria. A resposta foi vaga. Provavelmente alguns anos. Ele perguntou se o Vaticano estava questionando a autenticidade do papiro. Dom Marcelli foi claro. A Igreja não questionava a autenticidade. Ela questionava a divulgação precipitada de interpretações que poderiam causar confusão entre os fiéis. O professor desligou o telefone e olhou para sua equipe. Todos entenderam o que estava acontecendo. O Vaticano não estava preocupado com má interpretação, estava preocupado com a interpretação correta. Se aquele papiro fosse autenticado e divulgado, milhões de pessoas teriam que confrontar a possibilidade de que um dos eventos fundacionais de 3 religiões abraâmicas era, na verdade, uma reinterpretação religiosa de um desastre natural. Isso não destruiria a fé de ninguém necessariamente, mas forçaria uma reavaliação completa de como textos sagrados devem ser lidos, como história literal ou como narrativas teológicas construídas sobre eventos reais. Para muitas instituições religiosas, essa ambiguidade era perigosa. Mas o professor Alencar era cientista, não teólogo. Ele decidiu continuar a tradução. As próximas sessões do papiro eram ainda mais detalhadas. Amenófis III descrevia como seu predecessor, Tutmés IV, havia lidado com a crise dos hebreus. O faraó não os expulsou. Ele negociou. Moisés era descrito não como um fugitivo que retornou do deserto com poderes divinos, mas como um administrador egípcio de origem hebraica que havia sido treinado nas artes de liderança e magia sacerdotal. Ele conhecia os ciclos do Nilo, os padrões climáticos e os rituais que os egípcios usavam para prever desastres naturais. Quando as pragas começaram, consequências tardias da erupção de Tera, Moisés interpretou os sinais e apresentou ao faraó uma proposta. Deixe meu povo partir antes que a situação piore. Tutmés IV, percebendo que o reino estava à beira do colapso e que manter uma população escrava grande só agravaria a fome, concordou. Os hebreus partiram, e quando o clima finalmente melhorou anos depois,
Tutmés IV registrou que o êxodo dos hebreus havia sido uma decisão estratégica, não uma derrota. Mas Amenófis III acrescentou algo mais. Ele escreveu que meu predecessor cometeu um erro ao deixar os hebreus partirem, com a crença de que o Deus deles havia derrotado os deuses egípcios, porque essa narrativa se espalhou. Outros povos subjugados pelo Egito começaram a ouvir a história de um Deus único, tão poderoso que humilhou os faraós. E isso, escreveu Amenófis III, plantou sementes de rebelião que cresceriam por séculos. O faraó concluía o papiro com um aviso para seus sucessores: nunca permita que um povo escravizado construa mitos de libertação divina, pois esses mitos se tornam mais poderosos que qualquer exército. Era uma admissão notável. O próprio Egito reconhecia que a narrativa religiosa dos hebreus, mesmo sendo baseada em eventos naturais mal compreendidos, tinha poder político real. Ricardo Alencar terminou a tradução completa em 2 semanas. Ele enviou o texto integral para 5 instituições originais, incluindo o Vaticano. Desta vez, as respostas foram mais variadas. O Museu Britânico e o Museu do Louvre pediram acesso ao papiro físico para autenticação independente. A Universidade de Harvard ofereceu financiamento para um simpósio acadêmico sobre o tema. O Instituto Arqueológico Alemão questionou algumas interpretações linguísticas, mas reconheceu que o documento era extraordinário. O Vaticano, no entanto, intensificou sua posição. Dom Giovanni Marcelli enviou uma carta formal ao Ministério de Antiguidades do Egito, argumentando que o papiro deveria ser submetido a um processo de autenticação mais rigoroso antes de qualquer divulgação pública. Ele citou casos anteriores de falsificações sofisticadas e sugeriu que análises químicas adicionais eram necessárias. O Ministério de Antiguidades ficou em uma posição delicada. Por um lado, não havia dúvidas técnicas sobre a autenticidade do papiro. A datação por carbono 14, a análise da tinta e o estilo paleográfico dos hieróglifos eram consistentes com a 18ª dinastia. Por outro lado, o Egito mantém relações diplomáticas complexas com o Vaticano e com comunidades religiosas globais. Criar um conflito internacional por causa de um papiro, mesmo que autêntico e historicamente importante, poderia ter repercussões políticas. Então o ministério tomou uma decisão salomônica. O papiro seria autenticado oficialmente, mas sua divulgação completa seria adiada até que um consenso acadêmico internacional fosse alcançado sobre a melhor forma de contextualizar suas revelações. Na prática, isso significava que o documento seria enterrado em análises intermináveis. Ricardo Alencar ficou frustrado, mas não surpreso. Ele havia visto isso acontecer antes com outras descobertas que desafiavam narrativas estabelecidas. Mas desta vez, ele tomou uma decisão arriscada. Antes de devolver o papiro ao cofre do museu, ele fez fotografias de alta resolução de cada centímetro do documento e enviou cópias para arqueólogos independentes em Israel, Jordânia e arqueólogos seculares na Europa. Se o Vaticano e o governo egípcio queriam suprimir a descoberta, ele garantiria que a informação estivesse disponível para quem quisesse estudá-la seriamente. A reação foi imediata. Arqueólogos israelenses, inicialmente céticos, analisaram as fotografias e confirmaram que o estilo e o conteúdo eram consistentes com textos egípcios da 18ª dinastia. Mais importante, eles reconheceram que a datação coincidia com teorias alternativas sobre o êxodo que já circulavam há décadas na academia.
Porque a verdade é que historiadores sérios nunca encontraram evidências arqueológicas concretas do êxodo conforme descrito na Bíblia. Não há registros egípcios de 600 mil hebreus vivendo como escravos no Egito. Não há vestígios de uma migração massiva através do Sinai. Não há sinais de conquista militar de Canaã na época tradicionalmente atribuída a Josué. Isso não significa que o êxodo seja pura ficção. Significa que o evento real provavelmente foi muito menor e mais gradual do que a narrativa bíblica sugere. E o papiro de Amenófis III oferecia uma explicação plausível, uma saída negociada de um grupo menor de trabalhadores hebraicos durante uma crise ambiental, que foi transformada em épico religioso ao longo de gerações de tradição oral. Era a história se tornando mito, se tornando teologia. Os arqueólogos israelenses publicaram suas análises em revistas acadêmicas especializadas. O debate se intensificou. Teólogos conservadores argumentaram que o papiro, mesmo sendo autêntico, refletia apenas a perspectiva egípcia e que os milagres divinos, obviamente, não seriam reconhecidos por um faraó pagão. Teólogos progressistas argumentaram que a descoberta reforçava a importância de ler textos sagrados como narrativas teológicas, não como documentários históricos. Historiadores seculares comemoraram a descoberta como uma peça crucial do quebra-cabeça sobre as origens do judaísmo, e o público em geral ficou confuso e dividido. Para alguns, o papiro destruía a fé. Para outros, aprofundava a compreensão de como Deus trabalha através de eventos naturais. Para outros ainda, simplesmente confirmava que religiões sempre foram ferramentas políticas disfarçadas de verdades divinas. Mas havia uma questão que ninguém estava fazendo. Por que Amenófis III escreveu aquele papiro? Faraós não registravam memórias pessoais em papiros privados. Eles inscreviam suas conquistas em templos e estelas públicas. Um documento como aquele, escrito à mão pelo próprio faraó e guardado em segredo, tinha um propósito específico. Ricardo Alencar voltou a analisar as últimas linhas do papiro, que ele havia traduzido rapidamente na primeira leitura, e então percebeu algo perturbador. A última seção não era um aviso genérico para futuros faraós. Era uma instrução direta para o filho de Amenófis III, Akhenaton, o faraó herege que tentou substituir todos os deuses egípcios por um único deus solar, Aton. E a instrução era clara: nunca subestime o poder de um deus único. Eu vi como essa ideia quase destruiu meu predecessor. Temo que ela possa nos destruir também. Aquilo mudava tudo. O papiro não era apenas um registro histórico sobre o êxodo. Era evidência de que o próprio Amenófis III temia o monoteísmo e que ele havia alertado seu filho contra essa ideia. Mas Akhenaton ignorou o aviso. Ele lançou a revolução religiosa mais radical da história antiga, tentando impor o culto exclusivo a Aton e apagar todos os outros deuses do Egito. A revolução falhou. Akhenaton foi declarado herege após sua morte. Seu nome foi apagado de monumentos. Seu filho, Tutankhamon, restaurou os deuses antigos, mas o monoteísmo, a ideia de um Deus único e todo-poderoso, já havia sido plantado, e séculos depois, essa ideia retornaria através do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, transformando permanentemente a história humana. Amenófis III havia previsto tudo e tentou parar, e falhou. O professor Ricardo Alencar escreveu um artigo detalhado, conectando o papiro de Amenófis III à revolução de Akhenaton e ao surgimento do monoteísmo. Ele argumentou que a história das religiões abraâmicas não poderia ser entendida sem reconhecer essa continuidade.
Os hebreus absorveram conceitos teológicos durante seu tempo no Egito, incluindo a ideia radical de um Deus único, que alguns sacerdotes egípcios já estavam explorando. Moisés, treinado na corte egípcia segundo o próprio papiro, teria tido acesso a essas ideias. E Akenaton, uma geração depois, tentou impor uma versão egípcia do monoteísmo. Ambas as tentativas falharam no curto prazo, mas no longo prazo o monoteísmo venceu, e a história registrada por Amenófis III mostrava o momento exato em que tudo começou, não com milagres divinos, mas com uma erupção vulcânica, uma crise climática, e um faraó que tomou uma decisão pragmática sem perceber que estava desencadeando uma revolução espiritual milenar. A publicação do artigo causou controvérsia internacional. O professor Ricardo Alencar foi convidado para debates, simpósios e entrevistas, mas também recebeu ameaças. Grupos religiosos extremistas de 3 continentes o acusaram de blasfêmia. Acadêmicos conservadores o acusaram de sensacionalismo. E o Vaticano, oficialmente silencioso, começou a pressionar discretamente por uma reavaliação completa da autenticidade do papiro. Dom Giovanni Marcelli publicou um artigo técnico apontando inconsistências menores na tradução, sugerindo que interpretações alternativas eram possíveis. Ele não negava a autenticidade do documento, mas questionava as conclusões radicais que estavam sendo extraídas dele. Era uma estratégia clássica, não confrontar a evidência diretamente, mas criar dúvida suficiente para impedir consenso. Mas a descoberta não podia ser apagada. Fotografias do papiro circulavam entre especialistas. Análises independentes confirmavam a datação e a autenticidade. E outros egiptólogos começaram a rever textos antigos à luz das revelações de Amenófis III, encontrando referências cruzadas que corroboravam partes da narrativa. Um papiro administrativo da 19ª dinastia mencionava trabalhadores hebreus que partiram durante a época de Tutmés IV. Inscrições em Karnak registravam anos de secas e pragas durante a 18ª dinastia. A erupção de Tera Já era conhecida e datada com precisão. As peças se encaixavam. A história que Amenófis III contou não era absurda, era perfeitamente consistente com o registro arqueológico. A única razão para rejeitá-la era compromisso com narrativas religiosas estabelecidas. E para muitos historiadores, isso não era razão suficiente. Hoje, 5 anos após a descoberta, o papiro de Amenófis III permanece no porão do Museu Egípcio do Cairo, acessível apenas para pesquisadores com autorização especial. Não há planos de exibi-lo publicamente. Não há tradução oficial publicada pelo governo egípcio, mas a informação está disponível. Qualquer pessoa com internet pode encontrar as fotografias, ler as análises e tirar suas próprias conclusões. E a conclusão inevitável é clara. A história das religiões é mais complexa, mais humana e mais fascinante do que qualquer narrativa oficial admite. Eventos naturais foram interpretados como milagres. Decisões políticas foram transformadas em mandatos divinos. Ideias teológicas radicais surgiram de crises climáticas e experimentos religiosos fracassados. E tudo isso foi registrado, não por inimigos das religiões, mas pelos próprios participantes. Amenófis III não estava tentando destruir a fé dos hebreus. Ele estava registrando o que realmente aconteceu, para que seus descendentes entendessem a verdadeira natureza do poder e da crença. O Vaticano nunca admitirá publicamente que pediu a supressão do papiro, oficialmente. Eles apenas sugeriram cautela acadêmica, mas todos os envolvidos sabem o que aconteceu.
Uma descoberta arqueológica legítima foi silenciada porque desafiava narrativas religiosas poderosas. Não porque provasse que essas narrativas eram falsas, mas porque mostrava que eram mais complicadas do que bilhões de pessoas preferem acreditar. E talvez isso seja ainda mais perturbador, porque significa que a verdade histórica e a verdade religiosa não são a mesma coisa. E que instituições religiosas sabem disso há muito tempo e escolheram, repetidamente, proteger a narrativa em vez de abraçar a complexidade. O papiro de Amenófis III não prova que Deus não existe, mas prova que a história de como chegamos a acreditar nele é muito diferente do que nos ensinaram. E essa revelação, aparentemente, é perigosa demais para ser totalmente exposta. Se você também acredita que verdades históricas não devem ser escondidas por medo de inconvenientes religiosos, o Super Thanks financia investigações independentes que trazem à luz descobertas que instituições poderosas prefeririam manter enterradas. Cada contribuição garante que arqueólogos corajosos possam continuar revelando o que realmente aconteceu há milênios, sem censura e sem medo, porque a história pertence a todos nós, não apenas aos guardiões das narrativas oficiais. O mundo mudou naquele dia de 2019, quando o cofre foi aberto. Não da forma dramática que esperaríamos de um filme, mas da forma silenciosa e permanente que todas as grandes revelações arqueológicas trazem, adicionando uma camada de complexidade à nossa compreensão do passado. Amenófis III está morto há 3.400 anos, mas suas palavras, preservadas em papiro e tinta, continuam causando debates que redefinem como entendemos religião, poder e verdade. E talvez esse seja o maior legado de qualquer faraó. Não os monumentos que construiu, mas as ideias que registrou. Ideias perigosas o suficiente para que, milênios depois, ainda precisem ser suprimidas. Ideias que provam que os antigos egípcios sabiam que verdade e mito coexistem e que ambos são necessários para que civilizações sobrevivam, mas que a verdade, no final, sempre encontra uma forma de emergir, mesmo que leve 3.400 anos. Qual descoberta arqueológica você acredita que foi deliberadamente escondida por desafiar narrativas religiosas? Deixe sua teoria nos comentários.